Boa noite. Boa Boa noite. noite, ouvintes do Ação Comunicast. Esse é mais um episódio. Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que trabalha diretamente com a Pastoral do Povo de Rua aqui na Arquidiocese de Niterói. E antes da gente começar, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu vou apresentar aqui para vocês essa pessoa que vocês já estão vendo aí na tela. O nome dele é Daniel. E ele trabalha já há algum tempo, é um grande amigo meu, ele trabalha com a Pastoral do Povo de Rua, da qual eu faço parte como responsável pelas formações. E é com grande prazer que eu te recebo aqui hoje, Daniel. Daniel, se apresenta para o pessoal, diz seu nome, sua idade, onde você mora, para a gente começar um pouquinho a conversa. Beleza. Boa noite, pessoal. Paz de Cristo. Meu nome é Daniel Fugiofone. Daniel Aguiar. Eu tenho 30 anos. Eu moro na região do Fonseca, em Niterói, né? Hoje eu faço parte da Igreja Paróquia Santo Cristo dos Milagres, que fica também no Fonseca, e sou um dos coordenadores da Quentinha do Bem, no qual a gente vai falar um pouquinho hoje. Legal, Daniel. Eu acho que para o pessoal também se situar, conta pra gente como que começou o seu trabalho, de onde surgiu a ideia do grupo Quentinhas do Bem, desse grupo que faz parte das pastorais sociais e da Pastoral do Povo de Rua na Arquidiocese de Niterói, de onde veio a inspiração e como que foi o surgimento disso? Claro. É um sonho, né, meu, que eu já tinha há muito tempo. A nossa igreja, né, como outras também, outras paróquias, tem um movimento chamado JC, né, que é o Grupo de Jovens com Cristo. Eu fazia parte de um núcleo, né, que é um grupo responsável por todas as atividades anual, né, e eu sempre tinha na cabeça a vontade de fazer algo relacionado com os moradores de rua. Só que eu não tinha nada formado ainda, assim, nenhuma ideia formada. Outubro do ano passado, né, teve o DNJ, né, lá em Cabo Frio. Cabo Frio ou Saquarema? Desculpa, eu não me recordo. Mas teve o DNJ, nós fomos. E um jovem, ele comentou, assim, do nosso movimento, ele comentou, queria fazer alguma coisa assim, para moradores de rua. E aquilo acendeu de novo em mim a vontade que eu tinha. Porque na minha cabeça, eu tinha como plano sair do núcleo, né, essa responsabilidade que a gente tem, e trabalhar em uma pastoral assim que envolvia isso. Nunca pensei assim em coordenar. Eu tinha vontade sim de trabalhar, de meter a mão na massa e ajudar essas pessoas. Em outubro para novembro, então eu comecei a articular mais isso lá no nosso grupo, e a gente tinha algumas dificuldades financeiras, um monte de coisa. Foi quando eu, né, mais com duas pessoas, decidimos arregaçar as mangas e, de fato, fazer o negócio funcionar. Sem experiência nenhuma, Lara, assim, nunca tinha feito isso na minha vida, né, não tinha noção nenhuma, mas fomos lá aos trancos e barrancos, no dia 2 de dezembro, caiu num domingo. Começamos bem cedo a cozinhar num local bem pequeno, que era uma cozinha da nossa capela, né? Que é a cozinha da nossa paróquia, onde hoje nós fazemos o preparo, ela é muito maior. Só que antes tinha, né? Essa cozinha lá bem pequenininha. E você até foi lá no dia, né? Conversou com a gente um pouquinho, o que era o trabalho, como que funcionava. Mas, assim, era muito novo para a gente. Então, a gente decidiu, de fato, fazer naquele dia e fomos à rua. Foi uma experiência incrível, né? Claro que aquele dia a gente foi para o Centro Pop, né? Fazia como a ação lá. Então a gente ainda estava esperando ainda de fato encarar assim, ter esse contato direto com os moradores de rua. E eu nunca imaginei, Lara, que hoje, olhando para trás, depois de quase 7 meses, né? Quase 8 meses praticamente, a nossa pastoral, de fato, fosse ter ganhado tanto corpo como ganhou, sabe? As pessoas estarem tão envolvidas em ajudar uma pastoral. Esse movimento na nossa paróquia já existiu há 20 anos atrás, era um outro nome, Grão de Esperança, se eu não me engano, e
morreu, assim, né? Acabou por conta que eram pessoas mais idosas, né? Tinha alguns jovens e algumas circunstâncias lá acabou, né? E a gente voltou, né? Mas com uma outra proposta, uma outra dinâmica, né? Uma outra visão de pastoral. Não que era errado, né? Mas a gente veio mais focado também para atender mais diretamente esses moradores. Eu tinha sempre na minha cabeça que eu não queria só levar a comida, né? Que eu queria dar uma assistência para esses moradores. Só que eu não sabia diferenciar também pastoral de rua, pastoral social, o que que faz, o que que não faz, né? Quais são as competências de cada uma. Então a gente começou a se informar sobre, né? Como você mesma disse, a gente fez uma formação, infelizmente entrou a pandemia, então a gente não conseguiu fazer muita coisa, mas a gente começou a tocar o trabalho. Hoje, a gente atende cerca de 100 pessoas semanalmente. Por conta da pandemia, o que a gente fazia no terceiro domingo do mês passou de costume toda quinta-feira. E a gente começou a entregar, né, toda quinta-feira. E hoje a gente não só entrega comida, mas também a gente se preocupou no café da manhã do morador de rua, né, situação de rua. Então a gente faz um kit lanche. Ontem fizeram um kit julino, então tinha doce, tinha bolo, tinha pipoca, levamos canjica, tinha bastante coisa legal, né? Para proporcionar também eles esse momento assim festivo, né? Que nem a gente está tendo, mas talvez eles nunca tiveram, nunca ganharam um saquinho desse de doce, nunca participaram de uma festa junina, né? Então a gente pôde levar um pouquinho isso para a realidade deles ontem. E a gente se preocupa muito com isso. E então a coordenação é composta por hoje eu, Leandro, a Silvana e a esposa do Leandro, a Silvana, né, que entrou tem uma semana mais ou menos. E a gente já está nesse trabalho, né? Claro que a nossa equipe hoje, Lara, tem mais de 40 pessoas ativamente participando, tem mais ou menos umas 15 pessoas, né? Por conta da pandemia, a gente tem alguns idosos na nossa equipe. E claro que a gente precisa muito também das formações, né? Sobre o povo pastoral de rua, a população em si. E a gente sabe que não está tendo por conta da pandemia, né? Toda a dificuldade que a gente tem, mas a gente tenta instruir, assim, o mínimo que a gente sabe, né? O mínimo que a gente tem é adquirido como experiência na rua, né? Porque acaba que diretamente a gente tem mais contato com essas pessoas. Então, assim, essa é uma necessidade de tudo isso quando passar, né? A gente está mais preparando os voluntários para estar indo mais preparados para a rua. Legal, legal. Daniel, você falou um pouquinho sobre os voluntários, né? E aí a minha próxima pergunta seria, você falou mais ou menos a quantidade, entre 30 e 40 pessoas, mas fala um pouquinho mais sobre de onde são esses voluntários, qual é o perfil deles, quantos vão às ruas semanalmente, e se tem alguma formação pela qual eles passam antes de ingressarem no projeto propriamente. Não, a formação hoje, como eu falei, eles não passam por nenhuma, né? A única coisa que, por exemplo, hoje a gente tem cerca de 45 pessoas num grupo de WhatsApp. Na nossa primeira missão, né, que foi lá em dezembro, saiu cerca de 6 carros com mais ou menos 30 pessoas. 6, 7 carros, se eu não me engano, como nós fomos ao Centro Pop. Depois disso, teve a pandemia, então a gente teve, assim, que reorganizar isso. Como nós fizemos isso? Dividimos em 3 equipes, com as pessoas que mais estavam indo, e nessas 3 equipes tem, à frente de uma equipe tem eu, à frente de outra equipe tem o Leandro, e a Cláudia também, que não é coordenadora, mas que ela dá um suporte assim, muito grande, que ela é responsável pela pastoral social da paróquia, e ela fica como equipe também. Nessas equipes, eu tive o cuidado de dividir 6 pessoas, né, em 3 carros. Então, cada carro vai 2 pessoas. Por quê? Para a gente não ter essa aglomeração dentro dos carros, né, e ter esse distanciamento. 6 pessoas, por quê?
porque é o suficiente para fazer o preparo dos alimentos e também na hora de entregar. E também me preocupei na quantidade de homens e mulheres, então eu tentei mesclar muito nas nossas equipes, sendo que hoje a maioria das pessoas que estão indo são mulheres, né? Tem poucos homens. Então, meio que funciona como rodízio, Lara. Por exemplo, essa semana agora eu fui, então eu só vou daqui a 3 semanas, mas isso não impede de eu ir à paróquia ajudar na preparação, né? Então, funciona assim, a equipe semana tal é a equipe 2, né? Sugerimos lá, sei lá, o Leandro indo para a rua. Então, naquele dia, a gente separa 4 pessoas também. Então, vai ficar 6 mais 4, 10 pessoas para ajudar na preparação e somente 6 saem para a rua para fazer a entrega. Quando entra alguém novo, a gente tenta instruir aquilo que a gente tem vivido, né? Ser educado, pedir licença, né? Dar boa noite, ter um sorriso. Hoje, com a máscara, a gente sorri com os olhos, né? Dar uma atenção necessária, porque a gente sabe que não é só entregar comida. Muitas das vezes tem morador que não quer nem pegar a comida. Ele quer conversar somente, né? Então, essa é a instrução, assim, de imediato que a gente dá, né? Ou por mais que a pessoa não queira ficar ali naquele contato direto, ela fica mais recuada, mas a gente instrui como dar uma roupa, né? A gente tem todos os cuidados hoje da segurança em relação à saúde, porque a gente vai para a rua de máscara, né? Álcool em gel, luvas e toucas, né? Toucas para as mulheres, eu não tenho cabelo, então, mas para quem tem cabelo, para não correr o risco de cair na comida, né, na hora que a gente estiver preparando ou montando, e também na rua, né, para manter e mostrar para a pessoa, né, que a gente está entregando um produto higienizado, tudo bonitinho. Então, essa é a nossa preocupação. Cara? Bem legal, bem legal. Só para situar um pouquinho quem tá ouvindo a gente, Daniel falou algumas vezes sobre o Centropop, só para informar sobre o que é, porque tem algumas pessoas que não sabem. O Centropop, ele é um centro de referências para a população em situação de rua. É como se fosse um tipo de CRAS, de CAPS, só que voltado para a população em situação de rua. Então, é um centro onde a gente tem assistentes sociais, psicólogos, e toda a cidade que tem um número X de população em situação de rua, não me recordo agora o número exato, que é exigido, mas tem que ter pelo menos um Centropop. Aqui em Niterói, por exemplo, o Centropop fica no centro de Niterói, do lado da prefeitura. Então, inclusive, se você tiver um dia na rua e quiser dar uma assistência a uma pessoa, ou quiser dar alguma informação e não souber o que fazer, ou não souber como ajudar, você pode encaminhar essa pessoa para o Centropop, e lá um assistente social tem que atender essa pessoa, né? Enfim, você pode ir até com ela até o Centropop, ou pode indicar, dizer onde é, porque muitos deles, inclusive, não conhecem os aparelhos públicos ou não sabem onde ficam. Então, ele é isso, é um centro de referência assistencial para a população em situação de rua. Só porque o Daniel citou umas 2 vezes e algumas pessoas não sabem exatamente. Perfeito, Lara. Muito obrigado aí por ter esclarecido. Nada, imagina. Daniel, você comentou também que hoje os novos voluntários não estão conseguindo ter novas formações por conta, inclusive, da pandemia. Perdão, mas você também comentou que no início do ano vocês tiveram uma formação. Conta pra gente como foi essa experiência formativa, que formação foi essa, como foi isso e o que é. Assim, a formação foi lá na igreja, né, de São Francisco de Assis, né, Lara, se eu não me engano o nome. Xavier. Que foi aqui, ó, Xavier. A experiência que nós tivemos, né, a gente trabalhou diretamente ali no auxílio ali, né, junto com os coordenadores, fazendo a inscrição, né, do pessoal que estava chegando, mas depois podemos acompanhar as palestras lá em cima, né? Tinha alguns coordenadores regionais ali, contaram um pouco das suas experiências. Se eu não me engano, a gente era o grupo mais novo ali, né, de todos os grupos de coordenadores que estavam presentes e voluntários, né? A nossa pastoral foi só representada por mim, Leandro, Silvana e Amadê, que podemos ir no dia.
mas a experiência maior que eu tive ali foi a troca de informações com outros coordenadores, né, de pastorais. E também o que a gente ouviu também das palestras, né, abordagem, entre outros assuntos, que assim foi muito interessante, porque a gente viu que não era tão simples, né, o trabalho. Então era desde o cuidado de você pedir licença, né, para o morador em situação de rua, para entrar naquele espaço ali dele, que às vezes é um papelão, né, que é a casa dele, até você sair ali, dar boa noite, agradecer, né? Então, a troca também de como os outros coordenadores chegavam para a gente, comunicavam, falavam, cara, você tem que fazer assim, proceder dessa forma, né? Talvez você não ficar muito em cima do morador. Então, essas formações, elas servem para a gente, assim, perder esse medo, né? Esse fantasma que às vezes a gente fala, não vou para a rua não, porque é um bicho de sete cabeças, eu não sei como é que eu vou reagir. Então, assim, gente, muito tranquilo, sabe? Não tem bicho nenhum de sete cabeças. O morador de rua, ele é um cidadão como outro, né? Como nós. O fato dele estar ali naquela situação não diferencia ele da gente, caráter, nada, né? É simplesmente porque em algum momento da vida dele aconteceu alguma coisa, né? Ou ele não teve algum tipo de oportunidade, ou por algum vício, né? E eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, terceira. Se a pessoa realmente de fato quer mudar, a gente tem que abrir os braços e tem que tentar fazer mudar também. Então, essas formações são muito boas porque abrem a nossa mente para isso, né? A gente enxergar essas pessoas com outros olhos, né? E não o olho de preconceito, de deixar de lado, de abandono, né? E falar também, um pobre coitado. Não. É aquela pessoa ali talvez tenha uma história de vida brilhante, muito boa, já teve várias paradas. Tem gente que é formado em duas, três faculdades, né? E por algum motivo ele está ali em situação de rua. Então essas formações, né, Lara, são importantes, eu sei. Como eu já disse, né, infelizmente por conta da pandemia, o pessoal não está conseguindo organizar, porque a gente não pode ficar aglomerando, né, por causa do distanciamento social. Mas creio que no ano que vem, né, acredito, né, esse novo normal, organizando melhor, a gente consiga fazer essas formações e assim trazer mais voluntários também para estar agregando no nosso projeto. Bem legal, assim, também para informar o ouvinte, essa formação da qual o Daniel participou e as outras pessoas do grupo dele fazem parte de uma série de formações que a gente costuma ter na Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Niterói para preparar, qualificar e formar verdadeiramente os nossos voluntários da Pastoral do Povo de Rua. Então a gente tem cerca de 2 formações por ano, uma no início e outra no segundo semestre. Esse ano, por conta da pandemia, provavelmente a gente não vai ter formação no segundo semestre. Talvez a gente faça algum tipo de formação online, mas de forma mais simplificada. E essas formações têm sido muito, muito instrutivas e têm ajudado muitos grupos a crescerem, inclusive, não só no assistencialismo e no trabalho que a gente faz imediato, mas no nosso papel enquanto militante mesmo por essa população, enquanto agentes pastorais e junto. Daniel, e como que é o dia a dia de vocês, assim, o trabalho na rua propriamente? Como que ele acontece? Semanalmente, o que você diz, como que a gente... Isso. Como que é a abordagem, o que vocês fazem no dia a dia? Uhum. Vamos supor que hoje vocês estivessem em pastoral, né? O que vocês fariam antes, durante e depois desse dia de pastoral? Tá. Tudo começa já bem antes, né? A gente costuma dizer que a gente não trabalha somente no dia, na quinta-feira, mas no dia, por exemplo, ontem teve missão. Então, hoje, a gente já começa a tocar já o trabalho e pensar no que a gente vai fazer na próxima semana. Exemplo disso é cardápio, como que a gente vai fazer, como que
qual será o próximo cardápio, quais pessoas que vão trabalhar, qual é a equipe, né? Se vai mudar a rota, se não vai. Então, já começa desde cedo, né? A gente já começa, vai para a paróquia desde cedo para começar a preparar. Durante de 10 até mais ou menos 5, 6 horas da tarde é a preparação dos kits, ração também para os animais que a gente leva, que tem alguns moradores que têm ações bichanas, não, então a gente também se preocupa com isso. Separação de roupas, tem uma equipe que é voltada para isso, né? Faz separação de roupa por tamanho, gênero. Tem algumas roupas, né, que a gente já separa já, porque já tem alguém específico que já pediu, né, que a gente tem um pouco mais de contato. E na preparação e na entrega, a gente sai da nossa igreja em carreata, né? E a nossa rota hoje é Terminal, Coreto, que é lá na Praia Vermelha, a Enion, ali depois do Cantareiro um pouquinho, depois Saldanha Marinho, tem um prédio ali da UF, ali perto do Plaza, que eu sempre esqueço o nome daquilo ali. Valonguinho, né? Isso. Mas tem um outro nome que eu não estou me recordando agora. Eu sempre esqueço dali. Depois a gente vai para Saldanha Marinho, depois Marechal Deodoro, e por fim a gente termina lá perto da São Lourenço, ali perto da Moído, e depois Ponto Sem Réis quando tem alguém. E como que é feito isso? A gente para, né, em carreata. Quando tem roupa, qual é a dinâmica que a gente faz hoje? A gente não leva kit higiene toda semana para a rua, né? Nosso kit higiene ele é composto por um papel higiênico com um rolo, um sabonete, um creme dental e uma escova. Confesso que como a gente recebe doações, nem todo kit higiene às vezes vai com escova e pasta de dente, mas papel higiênico e sabonete sim. E tem o kit feminino, né, que vai com absorvente. Então, esse kit, a gente começou a observar que entregando toda semana, quando a gente voltava na outra semana, tinha gente que a gente entregou que ainda estava com kit, né? Então, a gente começou a entregar esse kit de 15 em 15 dias, que é o tempo que a pessoa leva ali para utilizar aquele kit. E na outra semana, daqui a 15 dias, ela vai precisar novamente. As roupas assim também, né? As roupas a gente separa, tem uma sacolinha, tudo escrito, porque na hora, às vezes a gente para em um local escuro, né, de difícil acesso. Então, numa sacolinha, a gente coloca a quantidade de roupas que tem ali, por exemplo, feminino, a gente coloca feminino, o tamanho, P, M ou G, e a quantidade que tem ali, o que tem. A maioria das vezes é 2 blusas e um short, 2 blusas e um casaco, 2 blusas e uma calça, depende do que a gente ganha. Isso facilita o nosso trabalho na hora de entregar e perguntar o tamanho que aquela pessoa veste. Por mais que ela não saiba, a gente olha ali na hora e tem uma noção assim por baixo. E também para as pessoas não ficarem muito em cima, que a gente sabe que isso acontece. E a comida é a mesma coisa, a gente separa em carros, então fica 2, 3 pessoas responsáveis por entregar a comida, 2, 3 pessoas responsáveis por entregar o suco, né? E assim vai. A abordagem, no começo, a gente estava meio tímido ainda, né? Por não saber como fazer, por não conhecer. Hoje a gente já conhece basicamente todo mundo, né? Então hoje é muito mais diferente. Você já chega chamando pelo nome, né? Com um sorrisão, já pede dar licença, já pergunta como é que tá, se conseguiu resolver uma pendência que ficou da outra semana. E também tenta ouvir a pessoa, o que aconteceu naquele dia ali de hoje, se ela conseguiu almoçar, se ela conseguiu tomar um café da manhã, se ela está precisando de alguma coisa. Então a gente tenta, por mais que sejam vários pontos, e às vezes a gente acha que é corrido, a gente tenta pelo menos tirar 5 a 10 minutinhos para dar um pouco de atenção para aquelas pessoas ali que se abrem mais. Porque também a gente quer conversar, né? A gente quer saber daquela pessoa, né? O que está passando, o que está acontecendo. Só que tem pessoa também que é mais retraída, mais quietinha. Por exemplo, no seu Antônio, que é lá perto da Praia Vermelha, a Raquel, que é uma técnica de enfermagem do nosso grupo, ela tratava ele que estava com uma ferida no pé. Aí ele já teve alta, né? A ferida foi sarada, assim, graças a Deus.
Tem dia que a gente chega lá, ele tá quietinho, cabisbaixo, né, não quer falar com ninguém, aceita a comida, fala, pô, dá licença, que eu não quero muita gente em cima, tchau, tchau. Mas ontem, por exemplo, ele já chegou, estava com um sorrisão no rosto, falou, boa noite, gente, sejam bem-vindos, fica à vontade, né? Ele tem uma cachorrinha. Então a gente chega, faz uma festinha com ele, como já cantamos parabéns, a Cláudia ela levou um bolo para ele. Então tem esse contato, né? Então, semanalmente é mais ou menos isso, né? Desde a nossa preparação até a nossa entrega, e claro, Lara, com todo cuidado, né? Sempre atento também às algumas perigos assim que a gente pode encontrar pela rua, ou algum contratempo, né? Que a gente possa ter. Então, é sempre a gente estar muito atento, sempre oração, rezando, né? Ali descontraído, brincando, mas também assim ligadinho, né? Ali com Deus, falando, ó, protege a gente aqui, a gente está na rua, está vulnerável, né? Mas a gente está, você fica feliz de poder estar fazendo isso. E depois da quinta-feira, né? Por exemplo, na sexta, a gente já começa a tocar o trabalho todo de novo, correr atrás de doação, ver qual é o próximo cardápio, o que, que a gente tem para trabalhar, se não tiver coisa para trabalhar, o que, que a gente já pode comprar, vai para a rua, tenta fazer contato com alguém, vê disponibilidade de carro, tudo isso a gente vê durante a semana. Então, assim, eu praticamente, em pandemia, eu respiro pastoral, né, o tempo todo, meu telefone não para, né, várias pessoas falando com a gente. Então é isso que a gente faz assim toda semana. Bem legal. Eu até fiquei meio emocionada de te ouvir falando, descrevendo o dia a dia da pastoral de rua de vocês, porque né, eu vivenciei e vivencio isso há muitos anos e é muito bonito de ver, né, vocês fazendo isso e especialmente Obrigado. porque eu participei desse processo, né, junto com vocês, de Aham. estar lá no primeiro dia e dizer, olha, gente, não precisam ter medo, Sim, sim. né? E assim, muito do que eu falei com vocês naquele dia, lá antes de vocês saírem para a primeira pastoral de rua, é do que vocês estão vivendo hoje, podem perceber, né? E eu acho isso muito legal. Você falou também de verbas na sua fala, que vocês recebem doações e tudo mais. De onde vêm essas doações? O dinheiro que vocês usam para comprar os mantimentos, as coisas que vocês recebem, vem integralmente de doações ou tem alguma outra fonte? Investimento Não. de vocês, fonte governamental? De onde vem essa doação e como que vocês conseguem ela? Uhum. Então, Lara, hoje a gente utiliza uma ferramenta que as pessoas têm utilizado para tudo, né? Que são as redes sociais, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter não, que a gente não tem Twitter, não chegamos ainda lá. Mas a gente usa essas redes sociais, é a Madeleine que é responsável por isso, assim, faz um trabalho maravilhoso, né? A gente é tudo nosso, assim, a gente faz a arte e divulga na rede social do que a gente está precisando. E nossas doações, tudo que chega para a gente, tanto dinheiro, tudo, é tudo doação, né? A gente não tem nenhum auxílio por parte da prefeitura. Hoje a nossa paróquia, ela nos ajuda, né, auxiliando, lá cedendo espaço para a gente cozinhar, né, fazer o preparo das comidas. Então a gente utiliza a cozinha e o salão, né, também para preparar, armazenar os materiais. Ela cede lá freezer, geladeira, tudo isso para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. O nosso trabalho, Lara, assim, tem uma transparência assim, muito grande, né? Quem acessar hoje nosso Instagram pode entrar lá nas histórias que tem nossas prestações de conta, tudo que a gente faz, né? Essa transparência ela é tão grande, Lara, que a gente recebe ajuda hoje de fora do país, né? É um amigo de um conhecido entrou em contato comigo um tempo atrás e falou, cara, eu estava procurando um projeto para ajudar e não estava achando transparência em nenhum deles e achei no de vocês. E eu falei, beleza, então, vamos embora. E a gente começou a conversar, eu entendi a ideia dele
e ele trabalha numa empresa que ele queria engajar essas pessoas a ajudar a gente. Só que ele falou, eu preciso que você me mostre alguns dados. Então, assim, como a gente não tem nada a esconder, né? Aí eu mostrei todos os dados, tudo que a gente compra hoje, Lara, tudo é anotado, tem nota fiscal de tudo, a gente presta conta com todas essas pessoas, inclusive algumas a gente pede autorização para fazer agradecimento nas redes sociais, então a gente marca lá geralmente o Instagram dessas pessoas, quando a gente posta alguma coisa lá no nosso feed. E essas doações de fora do país também começaram a entrar, né? Como essas doações são feitas? A gente hoje tem duas ferramentas, que é o Nubank, que é uma conta minha, e a outra conta do Leandro, né? Essas doações entram, a gente contabiliza, anota, né, tudo, quem doou certinho, verifica junto à pessoa, e depois a gente presta conta de tudo que a gente recebeu, tudo que foi gastado, tudo que sobrou ou não, né? E é isso. Hoje, a gente não tem ajuda nenhuma, assim, nada, zero de prefeitura, político, nada, nada, nada. É tudo feito através do boca a boca, né, através das redes sociais, pedindo mesmo, tipo batendo de porta em porta. Oi, você pode ajudar a gente? Tem um quilo de alimento? E graças a Deus, Lara, assim, chegou um tempo da gente, assim, falar bem assim, gente, tá bom, a gente não precisa durante um tempinho, não, dentro do nosso grupo, dá uma segurada aí, não pede doação, não, porque a gente estava recebendo muita coisa, o que é muito bom, né? Hoje a gente tem um volume de roupa lá dentro da nossa paróquia, do nosso salão, que chega a quase 1.000 peças de roupa, né? É muita roupa e a gente tem tentado assim ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue, né? Claro que tem uma logística muito grande. E não é só pegar a roupa, botar dentro da nossa sacola e falar, toma aqui. A gente tem um cuidado de fazer aquilo que eu falei, né, no começo. Botar no saquinho, separar se essa roupa está higienizada, né? Verifica também. A gente não dá roupa rasgada para morador em situação de rua e para ninguém. A gente tem todo um cuidado nesse manejo para que essa pessoa receba essa doação também, né? De uma forma carinhosa, né? Que esteja bonitinho, limpo, conservado. Então a gente faz meio que uma triagem dessas doações, né? O que a gente pode doar, o que a gente pode colocar num bazar e depois desse bazar o dinheiro reverter também para doação para as quentinhas. Então a gente tem pensado nisso tudo. Mas hoje nossas doações são isso, nossas redes sociais e nossos contatos dentro dos nossos grupos, né? De amigos, de trabalho, de igreja, né? De família, tudo isso a gente vai divulgando e essas doações têm chegado até a gente, graças a Deus. Desculpa, a gente recebeu algumas doações, até de vocês, né? Da Arquidiocese, de algumas cestas básicas, mas aí foi um pouco mais voltado lá para a pastoral social que a Cláudia coordena, mas que também diretamente ali a gente ajuda, né? Quando chega algum alimento, por exemplo, hoje a gente utiliza arroz, feijão, macarrão, frango é a nossa proteína principal, porque é uma proteína boa e ela é mais barata do que a carne, né? Então é uma parada mais acessível para a gente comprar, ou até mesmo acessível para outras pessoas comprarem e nos doarem. E eu e Leandro, a gente fica inventando coisa de tudo quanto é tipo, né, com frango. A gente já fez almôndega de frango, a gente estava pensando em fazer kafta de frango, a gente faz frango, sei lá, de ensopado, frango grelhado, frango à milanesa, e vai fazendo. Mas faz com muito carinho, faz com muito amor. E, graças a Deus as pessoas recebem assim de coração aberto, né? A gente já recebeu também algumas doações, né? Eu estou tentando lembrar aqui, só para não ser ingrato também, né? Teve alguns grupos que diretamente que doaram para a gente. O bloco só pode quinta, né? Lá de Santa Rosa, junto com o restaurante Bertão. Recebemos também uma ajuda de uma peixaria
Delta Mar, se eu não me engano o nome, não sei se é esse o nome certinho, mas lá do mercado de peixe, eles doaram 30 quilos de peixe para a gente. Assim também como outras pessoas ligadas à nossa paróquia ou não, elas falam, essa semana a gente queria doar a comida, né? Semana passada a gente recebeu uma doação de 2 tios lá da igreja, que são as pessoas casadas, né, que a gente tem um respeito e chama de tios. E eles doaram assim uma panela cheia de canjiquinha com molho de calabresa assim maravilhoso. Aí a gente conseguiu entregar 101 quentinhas, cheinha de canjiquinha, né, feita assim com muito amor por eles. Então, essas são as doações também que a gente recebe por fora. Alguém que queira doar uma salada, alguém que queira doar uma sopa já pronta, a gente só faz o preparo lá na hora de botar dentro das quentinhas e leva para a rua. Bem legal. Inclusive, só para ajudar a divulgar aqui, quem quiser doar, quem estiver ouvindo a gente, poxa, eu quero doar para esse grupo, quero ajudar o Quintinhas do Bem, você pode entrar no Instagram deles, @Quintinhas do Bem. Inclusive, a gente da ação comunitária segue eles no Instagram, então você pode entrar lá no nosso Mais fácil de achar. perfil, isso, e jogar lá nos seguidores, nos seguindo, enfim, e você vai encontrar o Instagram deles, do Quentinhas do Bem. Você também pode fazer a doação para a campanha Pandemia Sem Fome, que é uma campanha das pastorais sociais. E aí a gente também tem outros grupos de pastoral de rua que estão funcionando durante a pandemia e que recebem doações dessa campanha maior das pastorais sociais da Arquidiocese de Niterói. Inclusive, o grupo Quintinhos do Bem, como o Daniel falou, de vez em quando a gente encaminha algumas doações para eles. Então, tem aí alguns canais de doação que você pode colaborar. Perfeito. E Daniel, você falou, né, sobre o dia a dia, sobre uma série de coisas que vocês têm feito, as doações, e a gente percebe muita coisa boa, né, que tem sido feita. Mas e quais são as dificuldades, assim, no dia a dia? Quais as maiores dificuldades que vocês hoje encontram e enfrentam no trabalho de vocês? Dificuldades. Lara, assim, sendo bem sincero, hoje a gente encontra pouquíssimas, quase zero dificuldade, né? A nossa pastoral, assim, graças a Deus, eu não sei as outras, né? Acredito que também estão, mas as pessoas têm ajudado muito. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade hoje seria se não tivesse verba ou mesmo doação, né, dos alimentos para a gente estar revertendo isso para os moradores de rua, né? Então, essa seria a maior dificuldade. Só que a gente hoje não sofre com isso, graças a Deus, né? Deus tem sido muito bom com a gente. E toda semana a gente ainda tem que ficar ainda pedindo a pessoa bem assim, não, calma aí que essa semana já tem uma outra pessoa querendo doar isso. A gente até brinca. Então a gente fica meio que organizando, né? Nas ruas, a nossa maior dificuldade às vezes é trabalhar junto à prefeitura, né? Por exemplo, ontem a gente entregou uns cobertores, né, para alguns moradores de rua. A gente sabe, eu vou ser bem assim, sincero aqui, que alguns moradores de rua, eles saem no outro dia, largam o cobertor lá e vai embora. Então, ele sabe por quê. No outro dia, à noite, ele tem quase certeza que ele vai receber um outro cobertor novo, né? O que às vezes não acontece, né? E ele acaba ficando sem, passando frio, porque ele deixou lá. E o carinha não quer carregar o cobertor. Só que, às vezes, muitas dessas interferências acontecem por parte da prefeitura, né? A gente sabe todo o papel que a prefeitura tem feito também pelos moradores de rua, né? Em alguns hotéis, que esses moradores estão assistidos, mas ainda acontece muito nas ruas ainda, né? Em que alguns pontos, tanto a guarda como outros órgãos também, retiram desses moradores algumas coisas assim, né? Não só os cobertores, mas às vezes alguns pertences que eles têm, né? Que eles têm para levar ali para ele no dia a dia, na vida. Então, é muitas das coisas que a gente às vezes ouve, né? Eles falam, reclamam bastante. Outra que poderia ser uma dificuldade, mas graças a Deus não é a nossa locomoção para fazer esse trabalho, né? Algumas pessoas dentro da nossa pastoral têm carro, então isso facilita muito o nosso trabalho,
né? Hoje a nossa paróquia não tem um carro assim disponível, de fato, é uma Kombi, que seria ideal, né? Ou até mesmo uma picape, mas a gente consegue fazer essa divisão ao longo do tempo, né? Desses meses a gente foi conseguindo se organizar e hoje a gente consegue fazer o nosso trabalho muito bem feito, graças a Deus. Então, assim, sendo bem sincero, a gente quase não encontra muita dificuldade para executar o nosso trabalho, não. Com a graça de Deus, e que continue assim. É, bem legal mesmo, assim. Eu acho que as dificuldades que você elencou por parte de alguns aparelhos públicos seriam os mesmos que eu elencaria, assim, quando se alguém me fizesse Sim, essa sim, pergunta, né? E é uma reclamação que outros grupos têm também. sim. É, É uma realidade nossa, né? Que a gente tem no dia a dia. Isso, acabei de achar uma dificuldade. Por exemplo, porque a gente vai lembrando das coisas, tem tanta coisa que a gente vive, né? E acaba que algumas coisas passam despercebidas, mas não deixam de ser importantes, né? Eu até estava falando isso mais cedo numa live que nós fizemos na nossa paróquia, né? A gente tinha um morador de rua, seu Jorge. Seu Jorge tem 65 anos de rua e 40 anos, não, 65 anos de idade, perdão, e 49 anos de rua, né? Então, assim, ele tem mais tempo de rua do que eu mesmo tenho de idade. É uma experiência, quantas coisas ele já passou na rua. Seu Jorge, a gente encontrou ele ali na altura da Saldanha Marinha, na esquina, né? E ele estava reclamando muito de uma dor, né, no pé dele esquerdo, perto do tornozelo. E quando a gente foi ver, ele estava com míase. Míase, para quem não sabe, são algumas larvinhas, né, que depois de um tempo de machucado, dá na ferida, né? Depois até a Raquel me corrija se eu estiver falando besteira. Mas ele estava com um buraco muito fundo no tornozelo dele. E a gente imediatamente, assim, eu depois fiz contato com a Raquel, né? E a gente falou, não, vamos ajudar ele. Então, qual foi a dificuldade? Pandemia rolando, né? Não tinha quase ninguém na rua, e a gente tinha que tratar aquele senhor. Só que não podia fazer ali, porque não é um local adequado, esterilizado, né? Tem um monte de bactéria ali solta. Então, a gente tinha que levar ele para o hospital para esse procedimento, essa limpeza dessa ferida ser feita dentro do hospital, né? Então, a nossa maior dificuldade foi o quê? Por exemplo, em primeiro momento, a gente tentou um auxílio da SAMU. Então, a SAMU, lá, o rapaz que atendeu, falou que só atendia em caso de emergência. Esse caso, ele teria que se locomover para o próprio hospital. O hospital mais próximo que tinha para ele naquele dia era o CPM. E para ele caminhar com aquele pé, né, era inviável, né? Então, a Raquel, né, teve assim, ela falou, cara, vamos dar um jeito, né? Então a gente isolou toda a parte de trás do carro da Raquel, tudo, isolamos, né? E colocamos ele ali só por conta da pandemia, né? Vou ressaltar aqui, não é por causa de nojo, nada disso, que a gente não tem isso, mas é por conta da pandemia, esse cuidado todo. E ficamos lá no CPM com ele, né, durante um tempo. Ele foi atendido, mas não atenderam direito. Foi uma dificuldade enorme. Ele voltou ainda com algumas larvinhas dentro do machucado. Depois de muito tempo, né, e aí a gente achou uma ajuda de um outro rapaz que trabalha na prefeitura, que ele viu a nossa situação e falou, não, vou ajudar vocês, né? Então ele conseguiu um abrigo no Fonseca. Esse senhor estava lá no abrigo, infelizmente, há 15 dias ele saiu desse abrigo, não sei porquê, né? Mas ele saiu, a gente está até tentando entrar em contato com ele, ver se acha ele pela rua. Mas essa foi uma dificuldade, assim, Lara, muito grande, muito grande. Porque se a gente se depara com algum tipo de situação dessa, de emergência, né, que era uma emergência, né, se ele ficasse, sei lá, mais alguns dias ali, poderia estar até perdendo o pé dele, que era uma ferida muito grave, a gente não tem nenhuma assistência da prefeitura. Então, se a gente não se virar ali nos 30 na hora, a gente deixa de assistir uma pessoa, deixa de ajudar uma pessoa, e infelizmente não por falha nossa, mas sim por falha de um órgão que deveria dar toda assistência.
Daniel, você falou que o seu Jorge, ele tem 49 anos de rua, né? E já 65 Sim. anos de idade. É uma pessoa já idosa, que talvez, inclusive, poderia estar recebendo aposentadoria, talvez, inclusive, um conselho seria vocês tentarem contato com algum assistente social. Eu posso, inclusive, mandar o contato de alguns para vocês, para ver se essa pessoa não tem direito já à aposentadoria. Mas, de qualquer forma, muita gente tem um estereótipo tem estereótipos no plural sobre a Uhum. população em situação de rua, né? E dois Sim. estereótipos são muito fortes assim entre as pessoas. Um estereótipo seria do, entre muitas aspas, mendigo, que seria aquela pessoa mais velha, que, Aham. enfim, não trabalha, que não faz nada, que fica ali na rua. Essa é a ideia que as pessoas têm, que a gente sabe que não é verdadeira. Uhum. Mesmo os mais velhos, inclusive, eles trabalham. A gente tem dados de que cerca de 80% da população em situação de rua tem algum tipo de trabalho informal, mas tem. E algumas pessoas também têm um estereótipo do que eles chamam de maneira super pejorativa, que me dói muito, que é cracudo. Toda vez que eu escuto essa palavra, chega a doer no meu coração. Mas, enfim, então as pessoas têm um estereótipo muito forte com relação a essas pessoas e queria que você falasse pra gente, já pra gente também chegar perto do encerramento, que a gente tá chegando perto do horário, é, qual é o perfil, né, quais são os perfis da população em situação de rua que vocês encontram no dia a dia do trabalho de vocês? Ah, claro. Olha, o Márcio é outra pessoa em situação de rua que nós achamos ali atrás do terminal, né? Próximo ali aos Canimai ali, né? E ele tinha a erisipela, ele tinha, não, ele tem, né? Nas duas pernas. E no dia, quando eu abordei ele, ele estava com um curativo feito por ele mesmo, né? Que ele falou, não, sou eu que faço meu curativo, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar. Eu falei, você trabalha? Ele falou, eu trabalho. Um rapaz ali do posto, ali perto da Cantareira, que é naquele retornozinho ali, né, que tem um posto, ele me deixou fazendo alguns trabalhos ali, então eu consigo um dinheirinho. Tá, legal. Só que ele estava com uma ferida muito grave, assim, quase chegando no osso, então a gente removeu ele com um abrigo, tem cerca de um mês e pouco, quase dois, e lá ele está sendo tratado todos os dias, né? E a ferida dele, graças a Deus, assim, está apresentando uma melhora muito grande, apesar de ter um tratamento para mais de um ano ainda, né? Para frente. Mas o perfil das pessoas que a gente acha na rua são basicamente essas. Pessoas que têm um trabalho, como você falou, informal, né? Que fazem alguma coisa ali, que estão na rua de fato sobrevivendo. A gente já encontrou algumas pessoas que estavam em situação de rua, que graças a Deus conseguiram arrumar um emprego, alguma coisa assim, um trabalhinho, e conseguiram alugar um cantinho e sair dessa situação, né? Lembrei o nome lá do negócio do Valonguinho, lá, era DCE, não é isso? Isso, descendo. Isso, eu lembrei. Então, lá no DCE tinha o Jonatas e a esposa dele, que eu não me recordo o nome, que é um exemplo disso. Eles estavam lá, e eles falaram, não, a gente vai sair dessa situação aqui, daqui a pouco eu vou arrumar um negocinho, um trabalho, e eu vou sair disso aqui. E ele depois avisou lá pro pessoal, graças a Deus eles conseguiram uma casa dentro da Ilha da Conceição, se eu não me engano, e estão lá, e estão vendendo bala ali na frente do DCE. É a forma como eles têm de renda para pagar o aluguel, né, e ter acesso lá para ele comprar alimento para ele e tudo mais. Claro que a gente já pontuou que a gente vai continuar dando uma assistência, ou quer continuar ajudando e tudo mais. Mas o perfil tem alguns pontos, Lara, que realmente, assim, eu já ouvi essa palavra também, cracudo, né? E realmente é de partir do coração. Só que existem alguns pontos que a gente encontra algumas pessoas já em algum estado avançado já de uso de drogas, né? Ali do lado da Moedo, tem um ponto ali que tem mais esses usuários, né? Que tem pessoas mais jovens, meninas grávidas, ah, alguns idosos, mas assim, a maioria do pessoal que fica ali é entre 15 a 20 pessoas, é um grupo muito grande, tem muitos jovens entre 15 e 25, 30 anos.
e todos eles usuários de droga. Sempre quando a gente chega, eles estão fazendo uso de alguma droga, a gente tem que pedir licença. Às vezes uns estão mais alterados, outros não, falam um pouquinho mais alto, né? Ah, me dá comida aí, e tá bom, vai embora, né? Tem outros que estão mais sãos e falam com você direitinho. Mas a maioria assim, que a gente encontra são pessoas conscientes, né? São pessoas que estão querendo voltar a trabalhar, são pessoas que estão querendo voltar a ter suas vidas normais, né? Ter sua casa, ter seu trabalho, ter seu tetinho ali para ficar calmo, né? Ter um conforto, que é o mínimo, né, que eles têm que ter, e sair das ruas. Essa semana a gente encontrou o seu Fortunato. Fortunato é um senhor de idade já, não me recordo a idade dele, mas é uma pessoa assim, muito inteligente. Ele é eletricista, né? A gente até ficou brincando, que eu falei, eu sou técnico em elétrica também. A gente ficou brincando ali, ele falou que se formou lá em Belo Horizonte, é de onde ele veio. Falou também que como hobby, olha só que coisa legal, é um senhor de idade, como hobby, ele tinha, ele gostava de fazer crochê. Aí falou várias técnicas lá de crochê, o tipo de linha que ele queria, que a gente se comprometeu a dar esse material para ele fazer o crochê. Apesar de eu achar a agulha um pouco perigoso, mas já fiquei sabendo que a agulha tem de plástico, então dá para ele trabalhar lá, né, sem causar risco nenhum para ele, né, por conta de uma agulha de ferro. Então, a gente encontra várias pessoas assim, né? Tem uma pessoa também lá no terminal também, o seu Davi, né? Já foi mestre de obra, já fez um bocado de coisa na vida e hoje em dia, infelizmente, está em situação de rua. Então, assim, essas pessoas, de fato, lá, precisam de oportunidades, né? Claro que algumas que hoje passam por esse processo de são usuários de droga, de álcool, né? Elas têm que passar por uma certa triagem, um trabalho psicológico, né? Tudo isso para depois, né, serem inseridas novamente nisso, né, na sociedade, para que elas possam de fato ter, se não ter uma profissão, aprender alguma coisa, sabe? Um curso básico que seja, mas que elas possam trabalhar, né, para ter o próprio sustento, para poderem alugar uma casa, depois futuramente comprar uma casa, né, o que elas quiserem, né, depois com o dinheiro delas, mas que elas possam sair de rua. Muitas das pessoas que a gente encontra na rua querem isso, mas tem muitas pessoas também que ontem no terminal eu escutei uma coisa bem interessante. O rapaz chamado, deixa eu só lembrar aqui o nome dele, eu acho que era Tiago. Ele estava de calça, tênis, uma camisa polo. Ele só aceitou 2 itens do que a gente estava dando, que era uma canjica e o cachorro quente. E depois fui conversar com ele, porque eu nunca tinha visto ele ali. Eu falei, você é novo aqui, né? Ele, eu sou. Perdi meu emprego, então eu estou vindo para a rua pedir comida, porque eu não tenho nada para comer dentro de casa, mas eu tenho minha casa. O único fato de eu estar vindo é porque eu não estou recebendo auxílio, não estou recebendo nada, e eu não tenho o que comer dentro da minha própria casa. E ele falou, cara, isso aqui é um vício. Eu falei, vício? Ele é. Aí eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, por quê? As pessoas têm tudo na mão e tem muitas que se aproveitam disso, né? Querem ficar aqui, não querem ter, sabe, responsabilidade, essas coisas. Eu falei, não, mas tem pessoas que não têm consciência disso, né? Elas querem sair, mas precisam que alguém tenha, instruam ela, né? Olha só, você tem que caminhar por aqui, né? Tem que dar um norte. Então, assim, são algumas visões que a gente pega, alguns pensamentos que a gente pega durante o dia a dia, né, de vivência na rua, que é uma coisa louca, cara, assim, de você ouvir e falar bem assim, caraca, as pessoas são viciadas e ficar na rua, sabe? Em querer uma vida dessa para elas, né? De passar frio, passar fome, né? Às vezes sofrer algum tipo de maltrato na rua, né? Que à noite o que a maioria dos moradores fala, meu irmão, isso aqui é vida de cão, isso aqui é matando 50 leões por dia, né? Amanhã eu posso estar vivo, amanhã eu posso estar morto, hoje eu estou vivo,
E é realidade. E a gente fica muito receoso disso, né? Quando a gente ouve, a gente quer de fato e de imediato fazer alguma coisa para aquela pessoa. Só que também a gente não consegue, a gente tem algumas limitações, né? A gente tem que seguir alguns passos. E, infelizmente, assim, Lara, infelizmente também, para mudar algumas vidas dessas pessoas, é todo um processo, né? Toda uma articulação para que ela possa, né, de fato, assim, enxergar realmente o que ela quer para ela, né? E falar bem assim, não, eu quero sair dessa situação. Porque também, Lara, não adianta a gente se mobilizar, né, fazer todo um aparato, igual a gente já levou algumas pessoas para abrigamento. Chegar dentro desse abrigamento, ela é submetida a algumas regras, ela é submetida a alguns costumes lá. Ela não pode fumar às vezes, ela não pode beber às vezes, né? Então ela não vai aguentar aquilo ali, ela vai sair e vai voltar para o lugar onde ela estava. Então são várias coisas que a gente tem que observar e tentar mudar para tentar trazer essas pessoas para que elas se sintam seguras, né? E elas se sintam confortáveis e pensar também, eu quero mudar de vida, eu quero fazer alguma coisa para sair dessa situação. Eu acho que é importante reforçar, né, porque essa fala desse rapaz, que não é pessoa em situação de rua, ele só precisa Não, de um alimento, e ele mesmo, por mais que ele esteja numa situação de pobreza, de miséria, ele não está em situação de rua. Então, ele mesmo, mesmo sendo pobre, ele tem um olhar preconceituoso, né, com sim. relação a essas pessoas, a ponto de dizer, essas pessoas estão aqui porque querem. E um Uhum. slogan que é forte da Pastoral do Povo de Rua e que eu acho que é sempre importante reforçar é: ninguém tá na rua porque quer. Mas a pessoa tá em situação de drogadição. Ela não acordou um dia, ela não nasceu e disse: meu sonho é ser viciado em, sei lá, em cocaína, ou em crack, ou em thinner, thinner mesmo, de tirar tinta, né? Uhum. Ficar na rua usando drogas à mercê do que tiver acontecendo ali, com risco de ser De estuprado, com risco morte, de ser tudo. morto, passando frio e fome. Meu sonho é esse, porque no final eu vou receber uma quentinha. Inclusive, há pouco tempo a gente teve essa fala, né, de que é errado dar algum tipo de assistência para a população em situação de É. rua, porque isso acostuma essas pessoas ali. Isso é uma falácia. E assim, quando a gente fala, quando a gente não, né, mas quando essas pessoas em situação de rua escutam esse tipo de fala, eles se sentem muito ofendidos e demonstram isso. Isso, eu sei disso porque eu já presenciei isso pessoalmente, de uma pessoa de um aparelho público dizer isso na frente de pessoas em situação de rua e como elas ficaram ofendidas com essa fala. Porque ninguém tá na rua passando frio, fome, dependendo de outras pessoas para sobreviver. Ninguém tá na rua, vai dormir junto com, às vezes, baratas e ratos, porque no dia, porque pode ou não receber no final do dia uma quentinha. Então, assim, é uma fala cruel, inclusive, né? É uma fala Uhum. que oprime e que segrega ainda mais essas pessoas. Então, que a gente sempre olha essas pessoas com compaixão, que a gente sempre olha essas pessoas com empatia e perceba que elas têm um processo, elas podem sair dali, que elas têm um processo, né? A drogadição, no caso, por exemplo, é uma situação complicada, elas precisam de um acompanhamento, e especialmente essas pessoas, elas estão na rua porque elas precisam de moradia. Então, que a gente também seja um canal de luta e de ponte para que essas pessoas consigam moradia, porque é o principal ponto, né? Sim. Igual a gente já. Acho que muita gente já deve ter ouvido isso, né? Eu já ouvi várias vezes também, assim, fazendo esse tipo de trabalho. Falam que a gente dá o peixe sem ensinar a pessoa a pescar, né? Então é outra fala de preconceito, né? De pessoas que não estão dispostas a fazer nada e só julgam, né? Só apontam o dedo. Então, são coisas às vezes que a gente ouve e fala, caraca, como é que pode um ser humano pensar desse jeito, né? Então, é pensar que a gente está fazendo a nossa parte, né? E não parar o trabalho. É isso, que é um trabalho, e é um trabalho organizado, é um trabalho Sim. sistematizado e junto com os aparelhos públicos, né, que são os meios dessas pessoas conseguirem assistência. Uhum. E de fato, transformação de vida. Daniel, agora para a gente fechar, só suas considerações finais e se despedir do pessoal. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que isso, Lara. Eu que agradeço o convite, né? Obrigado a todos que estão assistindo a gente aí.
em nome da Pastoral de Quentinha do Bem, a gente agradece a todas as pessoas que têm nos ajudado, a todas as pessoas que olham para o movimento, sabe, com um olhar de simplicidade, né, com carinho, que olham para a gente e quer abraçar mesmo o projeto. Se você quer saber, assim, Daniel, eu gostaria de participar. Cara, nossa pastoral está de portas abertas. Tem um grupo lá no WhatsApp, onde a gente joga todas as informações. Tem as nossas redes sociais, Instagram, Quentinha do Bem, Facebook também é a mesma coisa. Entre em contato comigo, entre em contato com o Leandro, tem os nossos contatos lá nas redes sociais. Vem fazer parte desse time. Se você nunca, não só da gente não, mas se tiver uma pastoral mais próxima à sua casa, sabe? Uma paróquia ou algum outro grupo também, né? Que esteja fazendo esse tipo de trabalho. É importante, Lara, a gente frisar que nesse tempo de pandemia, não é só grupo católico que está indo para a rua, mas assim como um grupo de racha, de futebol, né, grupo de amigos, tem outras pessoas também muito engajadas nisso. Então, assim, vai além de religião, né? São pessoas que têm um coração enorme, querem ajudar essas pessoas em situação de rua. Então, é muito bom também a gente olhar também e tentar ajudar essas pessoas, que às vezes tiram do próprio bolso, né? Às vezes não, a maioria das vezes, para estar ajudando essas pessoas em situação de rua. Então, assim, está o convite feito. Obrigado, Lara, mais uma vez, né, pelo convite que você me fez. Espero aí ter atendido, né, as perguntas. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, estou à disposição. Tá bom? Mais uma vez, obrigada, Daniel. Obrigada também pelo trabalho que vocês fazem, né? Eu fico muito feliz, muito orgulhosa de todos, de vocês e de todos os grupos que continuam fazendo, na medida do possível, os trabalhos ao longo da pandemia. A gente sabe também, claro, que tem muitos grupos que não têm condições, porque boa parte dos Sim. membros são um grupo de risco ou vivem com pessoas do grupo de risco. Mas pelo menos a gente tem alguns. Em Niterói hoje tem 3 grupos, o de vocês e mais 2 que estão fazendo, continuam fazendo, que são de Niterói. Tem um grupo de São um ou 2 grupos, agora não tenho certeza, de São Gonçalo que vem para Niterói, que fazem em São Gonçalo também. Acho que São Gonçalo são 4 grupos que 4 continuam grupos. fazendo atividades. Então, enfim, muito obrigada a todas essas pessoas envolvidas nisso. Se hoje a gente consegue manter um número alto, assim, de pessoas atendidas e de quentinhas distribuídas se a gente ainda consegue ajudar muita gente a não morrer de fome, literalmente, a não morrer de frio durante esse período, é graças à solidariedade, graças à fraternidade, ao senso de empatia de tanta gente. Lara, só frisar uma coisa aqui, é que mesmo depois, gente, assim, dessa pandemia passar, né, o que a gente mais quer nesse momento é que tudo isso acabe, que a gente de fato possa voltar às nossas vidas normais. Mas quando a gente voltar à nossa vida normal, que a gente continue olhando para os nossos lados e vendo aquela pessoa ali que precisa de ajuda, né? Essas ajudas aumentaram muito, 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 muito em Niterói, em São Gonçalo, em outros municípios, em outros estados. Só que toda essa ajuda aumentou por conta da pandemia, né? Porque a gente está em casa, a gente está trabalhando de casa, nossa vida meio que ficou limitada a fazer algumas coisas, né? Então a gente começou a ver histórias dessas pessoas, começou a assistir nas redes sociais que essas pessoas estavam precisando de ajuda. Então a gente falou, caraca, vou fazer a minha parte aqui também. Mas um pedido meu, assim, que quando essa pandemia acabar, de fato, não para com essa ajuda não, sabe? Essas pessoas vão continuar precisando. Essas pessoas vão continuar precisando da sua ajuda mesmo, sabe? Então, continua, né, ajudando, continua fazendo suas doações, ou financeiramente, alimento, ou mão de obra mesmo, nos ajudando lá no preparo, nas entregas, seja como for. Mas não para, por favor. Essas pessoas precisam muito. Só isso. É isso, gente. As nossas campanhas e atividades vão continuar com toda e maior Isso, força ainda depois, então a gente precisa muito de ajuda. com Então, certeza. para encerrar isso, gente, muito obrigada.
Obrigada por terem acompanhado. Esse é o podcast oficial da Ação Comunitária do Nila Salle, Rio de Janeiro. Meu nome é Lara Bernardo, sou estagiária no setor de ação comunitária e pastoral do Nila Salle. Muito obrigada, até a próxima. Viva Jesus em Até. nossos corações para sempre.